4 superstições que funcionam segundo a neurociência. Vamos falar disso nesse podcast. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 197, o podcast de produtividade, liderança e neurociência mais ouvido do Brasil. Você vê que eu tô aumentando do que é o Sai da Média, né, Paty? Porque a gente tá falando mais do que é produtividade aqui, né? Tem que sair da média, né? Tem que sair da média, boa. Eu sou Jerônimo Temel, especialista em produtividade, liderança e neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de alta conversão. Vamos! E o tema de hoje, Paty, eu trouxe, e não é brincadeira, eu trouxe 4 superstições. O meu maior desafio é falar superstições. Mas eu trouxe hoje 4 superstições que funcionam segundo a neurociência, ou segundo a ciência. Aí, antes de começar, eu posso já falar uma coisa aqui pro Five, vai ser a 5ª superstição. Você vai trazer 4. Essa 5ª, eu não sei se a neurociência apoia, mas eu tenho certeza que acontece. Essa você já fala de cara. Rapaz, se não curtir, dá um mal olhado danado. Se eu fosse, zica. Vou dar uma zica no dia, se fosse eu curtir agora, só, pra entendeu? Não ter zica. Já curte podcast agora. Five, eu tô junto com você aqui hoje, ó. Sabe do que eu sei dessas superstições? Óbvio que é difícil falar. Tô junto com você também, de falar superstição. Eu falei que é difícil. Sem nada, vou saber ao vivo aqui agora. Ao vivo aqui. 3 dá pra falar que segundo a neurociência e 1 é segundo a ciência como um todo, mas a gente vai falar. Mas eu queria começar assim. Descarrega as superstições que tem na tua cabeça, não que você tem, que vem na tua cabeça, vai. Vamos lá, tem um monte boa, né? Vai. Passa a canela no dinheiro e deixa na carteira que atrai. Essa aí eu não sabia sopra a canela no primeiro dia do mês, né? Soprar? Da canela na porta de casa no primeiro dia do mês. Pula 7 ondinhas no Réveillon. Tem que ser 7, se for 6 não funciona. Eu nem sei pra que serve exatamente. Não sei se é pra sua meta se cumprir, mas tem um pula-onda. Come sei quantas uvas e bota o carocinho de uva na carteira. Espelho quebrado da azar. Né? Passar por gato preto. Embaixo de escada. Se você passar por cima de uma pessoa, assim, tipo, a pessoa tá sentadinha, você pular em cima de uma pessoa. Em Pernambuco a gente chama isso de enguiçar, né? Se enguiçar a pessoa, eu não sei nem o que acontece, ela não casa, se Como morre. É que chama? Enguiçar. Enguiçou a pessoa. Não, mentira, Paty. Se varreu o pé, não casa. Não, para, vamos ficar nessa. Né? Se a pessoa pular o outro, me enguiçou, é isso? Rapaz, tu me enguiçou. Pode me desenguiçar aqui. Eu acho que a pessoa não cresce, eu acho que é isso. Não cresce, a pessoa não cresce, né? Mas chama enguiçar. Aí tu fala, pula de volta pra desenguiçar. Você enlaçou lá, volta. Não tem como, eu não vou começar o podcast se você não colocar aqui embaixo pelo menos uma superstição que, mas tem que ser honesta, que você faz. Tem que ser uma que você, tipo assim, eu tenho, é que eu acredito. Embaixo, não é que eu acredito, é que a vida inteira eu cresci aprendendo isso. Eu não passo embaixo de escada. Essas escadas assim de rua, eu vou dar uma voltinha por ali, né? Não custa nada, Não custa nada, né? Essa realmente, essa... Eu não sei se eu tenho uma superstição que eu faço. Tem alguma que você lembra que eu faço? Deixa eu ver. Que eu acredito, assim, que eu faço. De cabeça... eu já soprei canela na porta de casa já. Minha mãe pediu, eu fiz. Até as paradinhas de planta, de botar sal grosso, né? Sal grosso pra mal olhado, né? Tem um negocinho desse aí, não tem? Tem. Legal. Arruda, carne de arruda, tem um negocinho desse. Essas aí. E eu trouxe 4, que eu acredito que você também saiba que elas existem e talvez até tenha feito. Eu trouxe 4 superstições e por que elas funcionam. Eu vou trazer elas e elas funcionam. Elas são comprovadamente certas. Elas funcionam. Vamos começar falando disso? Bora, tô curiosa. Hashtag já tô curiosa. Já tô curiosa. Porque qual é a loucura, né? Deixa eu fechar as coisas aqui que eu deixei aberto aqui. Né? A gente tá em São Paulo agora, Fábio. Estamos gravando aqui em São Paulo. E tá frio aqui. O bom quando tá frio é que eu posso botar meu casacão de coach aqui. Coach levado a sério. Bonitão. Você fica mais bonito ainda, sério? Coach. Fica mais bonito ainda. Vamos. A gente tá aqui pós-evento da Paty. Não sei se a gente falou isso nos outros podcasts. A Paty fez o primeiro evento dela. Bichinha tá até bem arreadinha. Tô até rouca. Arreadinha. Eu não tenho costume de falar tanto, Vai. Foi um evento um dia inteiro. 12 horas em pé falando. Né? Foi o meu evento, o primeiro evento meu presencial 100% sozinha. Incrível. E aí foi, cara, foi incrível, assim. Foi uma experiência surreal. Adorei estar lá presencial com a galera. Foi um dia incrível. E terminei como garganta doendo Gastei, né? Gastei a voz. Gastou tal da garganta. Bichinha roquinha. Foi. Legal. Então, já botou aí, Five, qual é a sua superstição que você já fez? A minha eu já dedurei. Passar embaixo de escada. Gato preto, assim,
eu nunca tive muito, não. Mas se eu tiver, tipo assim, numa fase meio deprê, assim, passar um gato preto, eu falo, pô, esse gato preto, quando estiver dando errada, aí tu fala, pô, esse gato, pra quê esse gato? Né? Sai pra lá, gato. Pô. Anda do outro lado da calçada, né? Do nada esse gato preto aí, né? Então, beleza. E aí... Nossos coaches criacionais que tem um casaco lindão desse também, coloca aí. Eu tenho um casaco lindo também, sou coach. Escreve aí nos comentários abaixo. Será que os coaches frequentam esse podcast? Ô, coach, vocês estão por aí, não estão no podcast? Me deixa saber se tem Five Coach. Cara, eu tenho orgulho quando você usa esse casaco. Eu tenho um orgulho, cara, porque o coach faz muita diferença no mundo, né? Eu encontrei um coach com esse casaco lá em Orlando. Ele me deu um presente. Ele me deu aquele negocinho do táxi. Você já viu aquela coisa que tem em cima, lembra? Tá até no nosso estúdio lá de Orlando. Muito legal. Então, vamos embora. Primeira delas. Primeira simpatia. Primeira superstição. Não conta seu sonho pros outros, que dá mal olhada e ele não realiza. Já ouviu isso, não já? Eu já ouvi e eu faço isso. Já a primeira já tô dentro. Ó, vou até fechar aqui pra falar com bastante foco nesse. Jerônimo, contar o sonho pros outros realmente dá mal olhado mesmo? Então, contar os sonhos pros outros pode sim cagar os seus sonhos. Eu acho que ele perde a força, né? Neurocientificamente falando. Acredita nisso? E por que perde? Vou te explicar. Bom, primeiro é o seguinte, óbvio, né? Se a gente for falar em termos de negócios, tem sonhos que você tem que o ideal, eu vou dividir em 3 caixinhas. Primeira delas é óbvio que a terceira dela então eu vou pegar primeira superstição e dividir em 3 etapas. A primeira delas a terceira é o enfrentando a superstição propriamente dita. A primeira delas é assim, ó, é óbvio que se você tem uma ideia, que você quer montar um negócio, não vai sair falando pra todo mundo que você quer montar um negócio, que alguém pega a tua ideia e monta na tua frente. Então, quando você tem um negócio, isso é uma questão de inteligência, protege de a sua business, ideia, né? De negócio. Protege a tua ideia. Primeiro vai lá, registra o domínio no registro.br. Eu tive uma ideia, vou chamar de Água-Café. Vou chamar de Uber. De Uber, vou contar pra todo mundo antes de fazer, né? Isso, aí vai lá, registra Uber, né? Registra o nome, registra a marca, toma as iniciativas e aí você começa a fazer. Aí deixa as pessoas saberem, não que você tem uma ideia, mas que você tem um negócio, que ele já existe. Então, lembra sempre, Five, que tudo que você ouvir que faça sentido pra você, coloca a frase aqui embaixo do podcast que a Paty sempre traz. Inclusive, a turma falou, dessa vez teve um monte, né, Paty? O podcast teve muita frase. Muita. Então, entenda uma coisa, Five. Então, a primeira frase do dia é essa. Não conte a sua ideia pros outros. Deixa eles saberem porque ela foi feita. Isso faz muita diferença. Olha a diferença. Eu vou montar um projeto social. Não, cara. Monte um projeto social que todo mundo vai saber. Eu vou montar um negócio. Conta pra todo mundo. Não, monta um negócio que todo mundo vai saber que você montou um negócio. Né? Então, essa é a primeira caixinha. A caixinha de, claro, você por inteligência, né? Você não vai Proteja sair a sua ideia falando também. pra todo mundo. E, na verdade, eu já misturei a primeira com a segunda, então já vou pra superstição direto. O que acontece, Paty? Quando alguém... Essa história eu contei várias vezes no WA, então pra quem é Awaker vai lembrar dessa história. Uma vez eu tava aqui nos Estados Unidos e eu vim num treinamento. E nesse treinamento eu encontrei um casal. Aí o casal super simpático. E aí o cara começou a falar pra mim assim, não, porque eu trabalho num negócio de família e talvez ele vá ouvir esse podcast, vai lembrar dele, mas ele saiu dali como uma pessoa mudada. Caraca, eu trabalho num negócio de família e agora eu vou sair desse negócio, vou montar meu negócio, meu próprio negócio, contando pros outros, negócio que ele não tinha montado ainda, olha a superstição. Vou montar meu próprio negócio. E nisso eu tô olhando na minha visão, ele tava na minha esquerda. E nisso eu tava olhando na minha visão periférica, assim, na direita, a mulher dele, esposa, ela parecia uma minhoca em água fervendo, sabe? Minhoca no anzol, se mexendo. Ela se contorcia toda. Tava claramente incomodada. Claramente incomodada. Eu treino pessoas há 26 anos. Há 26 anos. E sou coach profissional há 12. Então, quando eu tô vendo ela se remoer ali, se contorcer toda, eu sei que alguma coisa tá acontecendo. Mas eu tô nele, presença plena, né? O que o coach tem que ter, presença plena. Quando ele termina de falar tudo que ele quer, eu viro pra ela e falo assim, quantas vezes ele já contou essa história? Aí ela vira e fala pra mim assim, todo dia. Quantas vezes? Era uma história do que ele ia fazer. Do que ele ia fazer. Então, o que acontece... Agora, presta atenção, agora vem a neurociência. O que acontece quando a pessoa vira pra você e fala assim, começa a contar pra todo mundo, não, porque eu vou sair da empresa familiar, vou pegar minha rescisão, vou montar meu negócio, vou não sei o quê. O que as pessoas dizem pra essa pessoa? Pô, que demais! Incrível! Acho que vai dar certo. Vai dar certo. E aí, o que essa pessoa tem naquele momento? Pela felicidade do outro, ela tem uma descarga de dopamina.
dopamina? A dopamina é um neurotransmissor do bem-estar. Então, o que aquela pessoa recebe? Uma descarga de bem-estar, similar a se ela tivesse realmente saído da empresa, montado o negócio e realizado aquilo. E aí, ele fica assim, super feliz. Pô, o Jerônimo, viu que o Jerônimo falou do meu negócio? E aí, a vida segue. E aquela descarga de dopamina vai perdendo valor, e em algum momento ele fica sem energia de novo. Aí o que ele faz? Conta de novo. Conta de novo. E aí ele conta pra segunda pessoa, pra terceira. Aí a sensação positiva não vem da realização de fato, mas de contar. De quantas vezes ele conta. Aí ele perde a própria energia de realização por encontrar satisfação antes, né? Isso devia acontecer... E depois de quem que é a culpa? E depois de quem que é a culpa? Do mal olhado que eu contei demais o meu sonho pros outros. É onde eu queria juntar tudo. Eu tive um mal olhado. Mal olhado não, bicho. Tu contou tantas vezes que você ficou saciado de tanto contar pras pessoas. Fala, Paty, te interrompi. E montar um negócio é uma coisa que exige motivação, energia, persistência, né? É como se a gente tivesse esforço, coragem. Aquela barrinha no jogo, quando você joga um jogo de videogame desses de luta e tal, geralmente tem um momentinho... Que você já jogou muito, né? Eu já joguei muito. Então tem um momentinho que você junta com o tempo ali um super poder que aí fica... Você fica mais forte, né? Fica super poderoso, assim, né? Né? Dá um... Aí faz um... Né? E você vai ter um negócio mais poderoso que dura alguns segundos. E aí, só que quando você gasta aquilo, você volta pra uma barrinha de força pequena que tem que juntar de novo, né? E o cara, quando conta, meio que gasta e tem que juntar de novo. Perfeito, Paty. Bela metáfora. Cara, isso devia acontecer... Vou fazer uma pergunta ao vivo. Faça uma pergunta. Vou fazer uma reclamação pra neurociência. É uma pergunta, reclamação, porque eu já sei que não acontece. Vamos lá, serviço de atendimento ao consumidor da neurociência. Eu gostaria dessa explicação da neurociência ao vivo por favor. Por que isso não acontece quando a gente diz assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolo de chocolate com calda de chocolate hoje à tarde, com brigadeiro ao redor do pratinho e tal. E você e só de contar você não se satisfaz. Por quê? Por quê? Porque é uma pergunta verdadeira? É uma pergunta... Eu quero a resposta. Por que só passa quando a gente come? Olha o que eu passo na minha vida, Five. Injusto. Porque aí vem um outro processo. Salivei. Eu também. Né? Porque aí vem um outro processo. O processo do craving. Craving é como se for... Como é que eu vou traduzir? Craving é como se fosse... Sabe o cara viciado? Que aí ele lembra da cerveja, da bebida. Aí ele tem o craving, é fissura por aquilo. Né? Então, quando você pensa em algo positivo, bom, gostoso, você já experimentou tantas e tantas vezes aquilo, não já? Já comeu bolo de chocolate? Sim. Sorvete Häagen-Dazs? Sim. Né? De quê? De caramelo com sei lá o quê, salted caramel. Né? Então, o teu cérebro lembra daquilo que você já fez, diferente do cara que não montou um negócio. Né? O teu cérebro lembra, ele tem o craving, ele tem o anseio, ele tem o desejo. Nossa, um sorvete, tô até com a boca agora na boca mesmo. Então, a diferença disso é que você tem, no que você faz, as coisas gostosas que você faz regularmente, você vai ter craving por aquilo. Ao lembrar daquilo, você vai ter vontade daquilo. E ele não vai se saciar, ao contrário. Ele vai aumentando a sua carga de vontade daquilo até você realizar. Injustiça. Agora, se você falasse assim, vou criar uma fábrica de bolos de chocolate para vender para todo mundo e poder comer à vontade. Você já montou uma fábrica de bolos de chocolate? Nunca. Então isso vai dar trabalho. Então o teu cérebro não tem esse registro claro do que é ter uma fábrica de bolo de chocolate e comer à vontade. Pegou a diferença? Então a diferença é eu me sacio por dizer pelas pessoas falarem, nossa, que ideia bom. Eu passei por isso, né, de forma muito vulnerável, Five. Quando eu queria montar um projeto social, eu já criei uns 10 projetos sociais que nunca ajudaram a vida de ninguém antigamente, né? Então eu criava projeto, pedia pra Paty criar uma marca pro projeto. Eu lembro de um que era bem legal o desenho, Batendo Bola com Jesus, que era um projeto que era da igreja, que era para as pessoas, para ter um projeto de futebol, para tirar as pessoas da rua, das drogas. Era lindo, mas nunca mudou a vida de ninguém. Por quê? Porque eu contava pros outros e os outros diziam, nossa, Jerônimo, que projeto lindo. Nossa, você é um homem de Deus. Parabéns. Nossa, Jesus vai ficar orgulhoso. E aquilo me enchia de prazer, de orgulho, e nunca saía do papel, né? Até que um dia realmente eu fui lá e ajudei alguém. E aí, enfim, a gente já sabe disso. Em 2017 fundei o Instituto, que já doou mais de 1 milhão de quilos de alimentos. 1 milhão de quilos de alimentos. Olha que loucura. Projeto lindo, né? BNP. O Instituto Bem Nunca Para. Ajudamos agora junto com os nossos alunos, com os nossos coaches. Fomos agora no Rio Grande do Sul. Junto com os coaches. Isso. Então, primeira superstição.
contar os nossos sonhos pros outros dá mal olhado. Não dá. Dá duas coisas. Se você tiver um negócio, a pessoa pode roubar o teu negócio, isso não é mal olhado. Perde o superpoder. Isso é burrice estratégica, né? E a segunda é quando eu conto demais pras pessoas, não é, eu contei pra muita gente. Não, você se saciou demais contando pra muita gente, o teu negócio nunca saiu do papel. E aí diminuiu o seu superpoderzinho de realização. É isso. E aí eu vou completar, Paty, dizendo uma coisa muito forte, que é, você precisa entender isso, Five. Eu não quero você nunca mais na tua vida fazendo isso. Eu vi uma vez o cara se vangloriando que ele já tinha tido 2 ideias. Voadora, Five, segura. 2 ideias. O cara teve 2 ideias. Sabe o que aconteceu? O cara teve 2 ideias incríveis que alguém fez e deu certo. E ele veio me contar. Jerônimo, sabe o sei lá o quê? Falei, sei. Então, eu tive essa ideia. Eu falei, é teu negócio? Não, eu tive a ideia. E olha aí como é que a ideia era boa. Falei, não, você não tem que se vangloriar por isso. Você tem que ficar por isso. Porque você é um de ter tido uma ideia e não ter posto ela em prática. E pior do que isso, vai se vangloriar que alguém teve a mesma ideia que você e deu certo. Existe o Steve Jobs e existe o cara dizendo assim, eu também tive a mesma ideia da Apple. Acredita que eu também tive a ideia da Apple? A ideia da Apple. Steve Jobs fez. Ninguém sabe quem você é. Então, cara, pelo amor de Deus, se você tem uma ideia e alguém fez, não se vanglorie. Fique porque você deveria ter feito e na próxima vez faça para que aquilo aconteça. Ou pare de ter sonhos na cabeça que vai ter projetos que você vai se vangloriar daquilo. Pare com isso. Então, Five, desculpa, não se vanglorie por ideias incríveis que você teve, que nunca saiu do papel e que alguém também teve e ele sim tirou do papel e deu certo. Eu acho que você pode pegar esse momento de... Porque às vezes você tem a ideia no início da jornada, tem gente que tem muito boas ideias mesmo, né? E no início da jornada você não sabe se a sua ideia é uma ideia só criativa ou realmente boa. Quando alguém faz, você teve a validação de caramba, bicho, aquilo era uma ideia boa. Aí o que você faz com isso? Acredita mais em você, nas suas ideias, pega esse impulso e coloca a tua ideia em prática da próxima vez, né? Então, beleza. Então, essa foi a superstição número 1, comprovada pela neurociência. Então, sim, contar demais os seus sonhos destrói a sua realização, mas não pela razão que você imaginava. Eu trouxe um outro aqui ainda dentro de Mal Olhado, e esse não é de neurociência. Mas esse vai ser bem rapidinho. Mas ele é uma explicação que eu achei bem interessante. Essa eu não sabia, essa fui eu pesquisando e achei, né? Tomar banho de ervas pra espantar mal olhado e baixa energia. A gente não toma? De arruda, eu já tomei muito. De salsinha, de um monte de coisa. Já tomou? Já. Vai ver, quem já tomou, fala a verdade, quem já tomou banho de ervas pra espantar, como é que chama no Nordeste? Encangado? Tô me sentindo encangada aqui. Fazer uma limpeza, tirar mal olhado, né? Mas eu já tomei banho assim e já tomei banho... que eu acredito até hoje, inclusive, que pra mim, eu aprendi com a minha avó, que é meio medicinal, assim, né? Por exemplo, quando você tá com febre, aí dá dor no corpo e tal, você toma um banho com colônia. Colônia é uma planta bem maravilhosa, tem um cheirinho. Pelo nome, você já vê, né? Ela tem uma flor também. E aí você coloca um banho de colônia e isso ajuda, né? Ensinamento da minha avó. Então, a verdade é assim, ó. Essa é fácil e vai direto. Vamos falar do boldo? Chá de boldo. É como se hoje a gente sabe que o chá de boldo tem realmente... tá longe de ser superstição. Isso é medicina natural. Na medicina natural. Você tem vários... Me fugiu o nome agora. Eu queria achar a palavra elementos, não. Várias propriedades que tá no chá de boldo que ajudam ao fígado, ao enjoo. Eu lembro que eu era moleque, eu passava muito mal do fígado. Eu vomitava bilis com muita facilidade. Quase toda semana eu tinha um episódio de passar mal do fígado, vomitava bilis. E a irmã Margarida... Estava numa escola católica, né? E a irmã Margarida gostava muito de mim, as pessoas gostavam muito de mim na escola. Era aquele menino bonzinho que falava com todo mundo, ajudava as irmãs. E aí a irmã Margarida fazia pra mim um chá de boldo. Mas era o chá de boldo da folha. Macerado ali. Ah, bicho, ela pegava aquela folha. Eu não queria. Eu acho que eu me curei pra não ter que tomar mais aquele chá. Ela botava o chá num copo d'água e macerava aquela folha. Macerar, eu aprendi com você essa expressão. Amassava a folha ali até ficar aquele chá verde. Mas era grosso, amargo. Era vitamina de boldo que você tomava, né? Essa aí eu nunca tomei, não. Esse chá verde Nutella de hoje em dia, tá doido. Aí, chá de boldo. E realmente melhorava. Então, é como... A gente hoje não diz que tomar chá de boldo é superstição. A gente diz, cara, isso é medicina natural, como você disse, né? Então, o fato é que muitas dessas plantas que a gente toma banho pra tirar o descarrego,
elas têm sim ações antimicrobiana e anti-inflamatória. Então, quando a gente toma um banho de várias ervas, o que acontece é a própria inalação dela, o próprio cheiro, a própria imersão dentro de um banho com aquelas ervas, elas têm funções. Então, assim, visualiza a cena. Não, tô me sentindo meio... Tô carregado hoje, tô meio sem energia, né? Tô me sentindo encangado, né? Tem um treco em mim aqui, né? Aí o cara vai tomar um banho de ervas, né? Que tem essas funções antimicrobianas, anti-inflamatórias. E aí aquilo faz com que ele tenha uma melhora. E aí ele sente o quê? O fim do encangamento. E aí ele fala... Palavras novas aqui nesse podcast. Né? Aí ele sente o quê? Ele sente que aquilo... curou o mal olhado tá dele. Sentindo mais leve. Não, curou o mal olhado que estava derrubando ele. Pô, Jerônimo, mas existem algumas religiões, né, que tem essa crença que isso faz bem. Então, aí a gente poderia ir para um outro patamar, né? Eu poderia subir 3 níveis, olha que interessante. Primeiro nível, cara, só por algumas ervas terem funções antimicrobianas e anti-inflamatórias, eu já deveria tomar banho de ervas quando eu me sentir encangado, né? Segunda parte. Porque de fato ajuda. Porque de fato ajuda. Segunda parte, se eu acredito que aquilo tem uma função espiritual, eu poderia trazer aqui 20, 30, 40 pesquisas que mostram que se você acredita que aquilo vai te ajudar, aquilo te ajuda. Né? O efeito placebo é mais do que o efeito placebo. O efeito placebo é a pontinha do iceberg, é algo muito mais poderoso que o efeito placebo. Então, aquilo, se você acredita que aquilo vai te ajudar, aquilo vai te ajudar. E terceiro, e no mundo espiritual, tem muito mais... como é que é a frase famosa? Entre o céu e a terra tem muito mais coisas que a nossa filosofia saberia explicar. Então, bicho, se tem uma coisa que eu não discuto, é o que você acredita espiritualmente. Por quê? Incrível. Porque tem Vou mandar esse podcast e vou compartilhar pra toda a minha família. Porque todo mundo toma esses banhos de erva. Cara, a gente toma muito esses banhos de erva a vida inteira. Eu já tomei também, trazido por você. Diz que toma. Inclusive, eu tenho umas histórias aqui. Posso contar? Só me conta, porque cara, eu até agora não sai da minha cabeça me desenguiça. pra chegar me falou, me enguiça aqui, cara, me desenguiça aqui. Desde criança, a gente ia e um primo passava por cima. Você me enguiçou, dava até confusão forte. Me desenguiça aqui. A gente ainda em fase que crescia, né? Cara, eu tenho uma tia maravilhosa e essa tia já quase matou meu tio algumas vezes. Meu tio é um sobrevivente, né? Porque... Me identifico, tio. Meu tio é um sobrevivente. Eu também. Então, assim, minha tia dá a quantidade de remédio errada sem querer, tudo tentando cuidar, né? Aí vai passar uma coisa, assim, aí meu tio faz assim, eu sou alérgico a metiolate. E ela é muito prática. Fala, ninguém é alérgico a metiolate? Passa. Aí meu tio, fica com o negócio inchado, né? E aí teve, no final do ano, minha tia, com todo carinho, preparou um banho. De descarrego. Né? De descarrego, final do ano, pra virada do ano, preparou um banho pro meu tio com ervas e tudo, e falou pra ele assim, você vai fazer o seguinte, você vai tomar seu banho normal e tal, tem muita história na minha família dessas coisas, você vai tomar um banho normal e tal, e depois que você tomar um banho, você vai pegar essa parte do banho aqui, né, que ela deu um baldinho assim pra ele, você vai pegar e você vai jogar na cabeça com água morna, né, você vai jogar na cabeça e vai mentalizando coisas boas e fazendo uma oração. E você vai jogar esse tio balde. Da Paty, ele é todo calmo, ele é todo sereno, calmo. É um amor de pessoa, aí né? Você vai a gente jogando ama ele. E vai, de aos pouquinhos, vai fazendo a oração. Serena, calmo, tranquilo. Aí foi lá, né? Meu tio lá, tomando banho, não sei o que. Escurinho, né? Aí daqui a pouco, meu tio... ele grita do banheiro. Jogando o negócio na cabeça, né? Só saiu palavrão alto. E ele falou... Aí depois ele contou pra gente o que aconteceu, né? Que ele falou assim, a água estava fervendo. Não estava. E eu imagino a cena dela ele falando assim, amorzinho, vai jogando a água e meditando em coisas boas. Ele jogou de uma vez e a água estava fervendo. Jogou, queimou a cabeça dele. Queimou a cabeça dele, meu Deus. Essa é só uma de tantas histórias da família. Isso. Essa tirou descarrego, tirou tudo, né? Tirou porque ele tudo, deu um grito dali e resolveu a parada. Então... renovou até a pele. E só pra fechar a parte espiritual, né? É engraçado que as pessoas
a gente tem uma tendência como ser humano a achar que sabe de tudo. Sabe qual é a religião certa, sabe qual é a religião errada. Sabe de tudo que acontece antes da morte, durante da morte, antes da morte, durante a morte. A gente sabe tudo. E muito louco que o próprio cara que é o caminho, a verdade e a vida, o próprio cara, o Jesus, Yeshua, ele disse assim, ó... Cara, vocês não estão prontos para saber de tudo. Então, se Jesus disse que nós não sabemos de tudo, por que eu vou dizer que eu sei de tudo? Então, parceiro, se você tem crenças espirituais que sejam positivas, que não façam mal a ninguém, que envolvam amor, por favor, me conte, vou amar. Eu honro todas as suas crenças espirituais que não fazem mal a ninguém, que praticam amor, que praticam a caridade, que façam diferença no mundo, na vida das pessoas, na vida animal e na vida do nosso planeta. Se você tem uma crença que eu não acredito, mas que ela é positiva e faz bem às pessoas, eu honro a sua crença. Por quê? Porque o cara que dividiu a humanidade em duas, antes e depois dele, né? Porque a gente tá no ano 2024, depois do nascimento de Jesus. Olha aqui, né? Porque é engraçado. Eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Engraçado que às vezes as pessoas, por isso que tem muito eu tenho aluno ateu que segue o que Jesus fala. Como assim, Jerônimo? Aluno ateu que é cristão? Porque o cara entende uma coisa, ele fala assim, cara, se às vezes eu pego um livro de um cara que ninguém sabe quem é, mas foi top 1 do New York Times, eu não vou ouvir o que um cara que dividiu a humanidade em duas, sem internet, sem tecnologia, né? Ecoa os ensinamentos até hoje, 2000 anos depois. Bicho, o cara juntou 5.000 pessoas pra ouvir ele, sem internet, sem responder s'il vous plaît, sem responder s'il vous plaît, RSVP, né? Sem confirmação de presença, sem convite, sem ingresso, sem microfone, 5.000 pessoas. Esse cara tem uma parada pra ser ouvida, não tem? E ele mesmo já disse, eu não tenho como te contar tudo. Então, eu respeito todas as crenças, porque ele mesmo disse que a gente não sabe de tudo. Então, por que a gente vai querer saber de tudo, né? Então, essa foi a segunda. Vamos pra terceira? Gostei de saber que essa segunda funciona também. Funciona também. Todas funcionam. Eu só trouxe superstição que funciona. Pai, e você já faz alguma dessas aí, da primeira e da segunda? Conta pra gente aqui nos comentários. Vai conversando, acredita, vai fazendo né? parte. Você acredita que se contar demais, traz mal olhado? Conta pra gente aqui. Vou pra terceira. São 4. Você não vai querer trazer nada, não? Opa, eu quero. Já posso? Metade do caminho. Tô no meio do caminho. Vamos trazer os comentários do Five? Eu trouxe os comentários do podcast 195, que eu não sei se vocês já viram aí, Fives, mas o podcast 195, a gente tem uma convidada muito especial. A mais especial dos 190, não conta quem é. Dos não 190, conta. Não conta. Ah, deixa eu contar. Não, deixa ele lá ver quem é, pô, deixa ele clicar, bota o link aí, time, pra eles lá verem quem é. Deixa então bota o link dá aí, um trabalhinho. Cara, foi o podcast. Nada de gerar dopamina de graça, não. Mais especial. Foi difícil trazer essa convidada. Você tinha que assistir esse podcast, você não assistiu ainda. 195 episódios foi a mais especial. E os comentários desse podcast, vou trazer agora. O primeiro da Joane, a Joane Costa, ela falou o seguinte: 2 anos maratonando no Spotify, venho aqui pela primeira vez, em 2 anos veio pro YouTube pela primeira vez pra dizer que, Paty, você está aí espetacular, uma mulher de classe. Uma mulher de classe. Tenho 25 anos. A frase que me representa no momento é: a única coisa que eu posso fazer pra me sentir mais seguro é me preparar. Uau. Spoiler das antigas: Jerônimo é um homem de classe, porém sem cultura. E ela explica por quê, quer saber? Bicho, é voador ao contrário, é um homem de classe, meu marido, porém sem cultura. E eu não posso deixar de concordar com o comentário da Joane aqui, porque olha a razão, contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Vamos ouvir os fatos, não é mesmo? Sem cultura, por não comer tamarindo do chão. KKKK, vamos, a turma do tamarindo tá comigo. Comida do chão. Agora, eu confesso pra você que até os 26 anos de idade, mais ou menos, se você, mais ou menos ali, 20 e poucos anos, vai 23, se você me perguntar que filme que eu assisti, eu respondo o quê? Futebol, jogava futebol, né? Se você perguntar assim, que livro você leu? Eu não lia, eu jogava futebol. Né? O que você me perguntar, até os 20 e poucos eu jogava futebol. Mas não quer dizer que é porque jogava futebol que eu não precisava ter cultura. Mas no meu caso, eu troquei cultura por futebol, foi uma escolha. Five, depois dessa temporada em São Paulo, que a gente tá aqui, vamos ter alguns eventos aí essa semana, já tivemos o meu, a gente vai ter o encontro do Ultimate, que é a mentoria dos coaches, querem viver de coach, terem resultados exponenciais, ajudarem muitas pessoas. Vai ser essa semana, quarta-feira.
só para Ultimates, nem adianta colocar link aqui. Semana em relação à gravação. A gravação, porque quando for pro ar já aconteceu. Isso. Quando acabar essa temporada, a gente vai para Recife. E lá, quem sabe, Jerônimo vai ter a oportunidade de comer um tamarindo do pé, do chão, de algum lugar. E se isso acontecer, eu rapidamente puxo um stories ali pra registrar pra vocês. Beleza, eu não vou me meter nisso agora não. Eu queria só completar o que eu falei antes, porque pode trazer uma interpretação. As pessoas têm uma mania de interpretar o que você fala, né? E eu já ensinei isso pra você, Fábio, que você tem que se ater, isso vem do estoicismo, você tem que se ater ao que a pessoa fala. Então eu tô dizendo que eu, Jerônimo, escolhi futebol ao invés da cultura. Mas isso não quer dizer que todo mundo que joga futebol não tem cultura. Aliás, ao contrário. Você vê muito jogador de futebol profissional que ama ler, que tá indo pro jogo, tá lendo. Cara, quando eu ouço o Tietê falar do Botafogo, por exemplo, ele, pô, você vê que o cara é um cara que, né, você tem o Adrielson, que é o cara que gosta de se atualizar, que jogava no Botafogo, tá no Lyon agora. Adoro Adrielson. Então, enfim, tem muitos nomes incríveis que se atualizam, gostam de ler, gostam... Diferente da sua infância, que não tinha tamarindo e tinha muito futebol, só futebol. Começo da parte adulta, que era só futebol. Mas você recuperou aí, né? Tirei o atraso nos últimos 20 anos. Isso aí. Comentário aqui da Franciele Moura. Ela falou, Paty é inspiradora. Vou me lembrar de falar isso pessoalmente no Comando a Revolução e te contar um pouquinho quanto já mudaram minha vida. Obrigada. Hashtag Paty sem boné e... Paty de lenço, porque além de tudo a mulher tem estilo. Olha isso, sem boné e de lenço. E de lenço. Ó, a gente vai se ver no Comando da Revolução. Eu e a Paty estaremos lá. Pra quem, algumas pessoas falam assim, Jerônimo, qual é meu próximo passo depois do podcast aqui? Cara, seu próximo passo depois do podcast, você pode ir para um treinamento de 3 dias comigo. Se você já teve alguma mudança na tua vida, ou se você já teve algo que você fala assim, cara, isso faz sentido pra mim num podcast, imagina você passar 3 dias inteiros. Não é um evento cheio de palestrante, não. Sou eu que te pego pela mão no primeiro dia para te transformar numa pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito até conseguir. Simples assim. São 3 dias trabalhando isso em você. 3 dias trabalhando quem é você, sua identidade, o que você quer para tua vida, teu propósito de vida, para onde você vai, como conseguir, como vencer a procrastinação, como parar de falar e não fazer, como parar de não terminar as coisas, como voltar a ter coragem, como parar de hesitar. Você vai ser uma pessoa antes e outra depois desse treinamento. Então vou deixar o link aqui embaixo, porque ainda na gravação do podcast tem vaga. Então clica no link, nem para ver se ainda tem, que se já tiver esgotado, eu acho que a VIP já esgotou, né? Então, mas talvez ainda tenha vaga, que a gente chama de vaga start, que é a vaga de entrada. Então deve ter. Clica, valida e se tiver, compra. Ele é em São Paulo. Faz como a Franciele, que vai estar lá. 6, 7, 8 de setembro, se eu não me engano. 6, 7, 8 de setembro, em São Paulo. Ah, mas eu vou ter que viajar. Aí você quer fazer o quê? Né? É uma frase que eu vi de uma Five que botou num dos vídeos nossos, que o pai dela dizia, se você ficar em casa, a única coisa que pode acontecer é a mesma coisa. No máximo é a mesma coisa. Se você ficar em casa... No máximo que pode acontecer é a mesma coisa. Entendeu isso, Five? Se você ficar em casa, no máximo que pode acontecer é a mesma coisa. Pai da Five. Autor da frase, pai da Five. Inclusive, essa pode ser a frase que você coloca. Cara, é muito verdade. Então, eu acho que quando clica no link e se inscreve. Quando a gente aprende algo no racional, por exemplo, aqui no podcast, né? As pessoas... elas aprendem muito, ouvem um podcast e é uma oportunidade de evoluir ali enquanto tá dirigindo, enquanto tá trabalhando, enquanto tá limpando a casa, enquanto tá malhando, né? Em muitos momentos assim. É incrível já. Mas quando você se coloca num lugar de comprometimento com você mesmo, que o teu objetivo não é ouvir aquilo também, mas é vivenciar, né? Em todos os canais. É você ouvir, pensar... o teu corpo tá ali, aquilo, né? Viver aquela experiência. É muito impactante. A mudança, ela vem de uma maneira... Acho que se eu fosse explicar de um jeito visual, é como se fosse a diferença de um fogo de fogão elétrico, sabe? Que nem fogo tem, esquenta, né? Esquentadinha. Pra uma fogueira que incendeia, né? Então, a mudança realmente, ela é fulminante, é muito poderosa. Por isso que as pessoas se transformam tanto em tão pouco tempo. Tem mais comentário do Five? Tem, pô. Tem um comentário aqui da Maria de Fátima. Ela falou, parei de trabalhar aos 35 anos, porque foi um podcast sobre recomeço, né? Então, algumas pessoas trouxeram isso. Parei de trabalhar aos 35 anos, pois fui me dedicar a cuidar de filho e marido. Resumindo, hoje meu filho formado e mora na Austrália. Casamento falido.
seguindo vocês com fervor. Sou Five fiel, mas estou tentando, ou melhor, pensando como recomeçar minha independência aos 63 anos. Incrível. Cara, sempre Parabéns é tempo de recomeçar. Parabéns por isso, sempre é tempo de você recomeçar. O aluno mais experiente que eu já tive na vida tinha 82 anos e, cara, cheio de vontade no olhar. Você tá com 63, super nova. Eu acho que é um excelente lugar para você ir no comando da revolução. Faça isso por você. Você falou que passou a vida fazendo pelo teu filho e pelo teu marido. Então faça isso por você agora. Chegou a hora de fazer isso por você. Vai pro no comando da revolução. Ai, Jânio, mas tem gente da minha idade lá, você vai ver que você vai ser nova para muitas pessoas que vão estar lá. Vão ter pessoas de 18, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 e de 80, normalmente. Vou amar se for alguém de 90 e falar, ó, eu aqui, Jerônimo, bati 82, Até então era de 78, mais experiente, Que era o Felipe, meu tio, Depois foi para 82 e agora talvez você bata. Mas 63 tá cocota para a capacidade que você tem de mudar a sua vida. Sem dúvida nenhuma. Neste momento, faça isso por você. Esteja lá e me diz que você é a pessoa do comentário para eu saber. E o comentário do Rubens, ele falou, optei por fazer minha transição de carreira aos 40 anos para viver de coaching. Uau. Fiz minha formação pelo IGT, claro. É coach criacional, vamos. Vou ao PC ao vivo e já me sinto um coach de agenda lotada. Vou trabalhar para isso até conseguir. Parabéns, Rubens! IGT é o instituto que eu fundei, IGT International Coach é uma instituição que já formou coaches em mais de 26 países. Já deve ter batido 30. Eu acho que já deve ter batido mais. Eu tô honrando 26 porque foi o último número que meu time me trouxe. E a frase desse podcast? Cara, esse podcast teve muitas frases, mas eu vou trazer só uma, eu me comportei. E eu não lembro de nenhuma. Eu me comportei. Teve muita. Eu trouxe aqui, ó, várias pessoas falaram isso, Então eu trouxe aqui a Sheila Pinto, que falou isso, e a Débora Freire também, que foi: pipoca não tem perna e pula? Dá seu jeito, Dá seu jeito. E se você não tem perna, já aprendeu a dar seu jeito há muito mais tempo. Então essa foi a frase do podcast. E a pergunta do Five. Tem pergunta? A pergunta do Five pra você. Ué, você disse que não ia ter pergunta hoje? Não, mas teve. Teve pergunta? Qual é a pergunta do Five? A pergunta do Five é: quero empreender, não sei em qual ramo, como descobrir? A primeira decisão que você tem que entender é se empreender pra você. As pessoas, hoje existe um negócio na internet que parece que o cara ser um CLT, ele é um bosta. Bosta é quem disse isso, porque o fato é muito simples. Não é ser um bosta ser CLT. Tem pessoas que nasceram para empreender e estão no momento como CLT, e em algum momento vão largar as suas empresas que trabalham hoje e montar suas outras empresas. Outras pessoas vão empreender dentro da própria empresa. Eu não sei se você sabe disso, mas um CEO de uma multinacional ganha milhões por ano. A gente tem na bolsa as empresas são obrigadas, as empresas com capital aberto, elas são obrigadas a divulgar. Até por compliance, alguns salários. Então tem CEO, você não tem ideia, pá. Você tem noção quando ganha um CEO de uma multinacional? Nem de uma multinacional, de uma empresa brasileira divulgada na bolsa? Cara, muito, mas eu realmente não sei. Dá um chute, assim, por mês, um cara desse deve ganhar o quê? Dá um chute, assim. 100 mil reais. 100 mil reais. O cara ganhou mais de 50 milhões num ano, Paty. Uau. Divide por 12, ele tirou com bônus e tudo mais, ele ganhou mais de 1,5 milhão por mês. Muito mais de 2, 3, 4 milhões, mais de 4 milhões. Sou ruim de biologia, Minha biologia saiu mal aqui. Ele ganhou mais de 4 milhões por mês. E qual o negócio que ele tem? Nenhum. Ele é CLT, aspas, CLT, ele trabalha para uma empresa, que ele pode ser demitido, inclusive. Então você para com esse negócio de achar que e tem muita gente infeliz tendo uma padaria. Montei meu negocinho, agora eu tenho uma padaria. Infeliz, acordando, se arrastando para ir pro trabalho, porque não é o que ele gosta de fazer. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é: você quer realmente empreender? Quero. Agora você vai empreender dentro de uma empresa de alguém ou fora de uma empresa de alguém? Porque as pessoas pensam assim: um dia eu vou ter meu negócio e eu vou ser fora da média. Não, você não vai ser. Você vai ser igualzinho você é hoje. Se você é um bosta de um funcionário, você vai ser um bosta de um empresário. Escreve isso, por favor. Inclusive, eu queria que você botasse aqui embaixo. Se você é um bosta de um funcionário, você vai ser um bosta de um empresário. A tua empresa vai falir, provavelmente. Isso é uma superstição, Jerônimo? É mal olhado? Não, é um fato. Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Você quer ser um empresário fora da média? Então, seja um funcionário fora da média. Sabe por quê? Porque talvez você nunca queira na tua vida nem empreender. Você vai crescer tão rápido. Estava conversando com um cliente meu em coaching individual, um empresário. Estava falando assim: cara, o menino entrou na minha empresa ganhando R$2.000. Claro que isso é um fato fora da média, fora da curva. Aos 23 anos de idade já tá ganhando 10 mil dentro da minha empresa. Sabe quantas pessoas no Brasil ganham 10 mil?
menos de 5%, menos de 1% da população brasileira. E ele tem 23 anos. Por quê? Porque ele empreende dentro da empresa. Ele assumiu que a empresa ia ser dele e faz a empresa gerar negócio. Então você tem que parar com esse negócio de achar que você é um bosta por trabalhar numa empresa. Não, você é um bosta porque você é um bosta. E não é porque você trabalha numa empresa. Então você não precisa ter um negócio onde pra você tá, é o que você faz. É o que você faz. É o o que seu você é que te torna, né? o teu comportamento que te torna fora da média um bosta. Beleza, entendido isso. Agora e a gente não sabe se esse é o caso da pergunta da Five aqui, né? De Foi jeito só nenhum. Disclaimer que você fez pra trazer esse Agora, conceito. como eu sei no que eu vou empreender? Então, como essa que é eu uma descubro, jornada. né? Como é que eu descubro? Eu vou te explicar o que vai fazer você ser feliz no teu longo prazo. O que faz você ser feliz no teu longo prazo é você botar em prática os seus talentos e respeitar os seus valores. Então, por exemplo, eu tenho o talento de falar com as pessoas, né? E se você acha que eu não tenho, não me conta, Fábio, porque eu acredito que eu tenho. Se me faz bem. Então, desde que eu comecei a dar aula aos 23 anos de idade, eu sempre fui um dos professores mais bem avaliados da faculdade. Eu sempre fui um professor, dei aula em faculdade de Direito, eu sou mestre em Direito Empresarial, pós-graduado em Neurociência, já dei aula em graduação, em pós-graduação, em cursinhos preparatórios para concurso, em cursinho preparatório para OAB. Hoje eu dou aula para formar coaches, para transformar coaches em coaches profissionais. É uma escolha minha, eu podia estar dando aula numa faculdade de Direito, eu optei por formar coaches de coach levado a sério. Optei por formar líderes que levam liderança a sério, né? Então, dentro dessa linha lógica, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando os meus talentos em prática. É o que a Paty faz quando ela desenha a estratégia do evento de alguém. Ela está colocando os talentos. A Paty tem um talento que é surreal. Ela ouve uma frase minha e fala: meu lindo, essa frase não conecta com a nossa audiência. Meu lindo, essa frase conecta com a nossa audiência. Essa palestra, não vamos botar no primeiro dia, não. Vamos botar no segundo ou no terceiro. Ela tem um talento de olhar isso. Então, se ela não botar esse talento para trabalhar, ela vai se sentir mal, ela vai definhar. É como uma planta não regada. Então, aonde você deveria empreender? Naquilo que preenche algum talento seu. E segundo, que respeita seus valores. O que é isso? Você não pode trabalhar com algo que atinge o seu inegociável. Então, por exemplo, tanto para mim como para a Paty, é inegociável a gente abrir mão da família. Família é inquestionavelmente algo extremamente valioso pra gente. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que tá lá trabalhando pra caraca, dono de avião, dono de coleção de sei lá o quê, e eu falo assim, bicho, eu não quero ter um avião para poder voltar mais rápido para ficar com a minha família, para ter um pouco mais de tempo com meu filho. Eu prefiro nem sair de casa tanto para ficar mais tempo com a minha família, né? João, eu tenho hoje, talvez você falar assim, Jerônimo, qual é o seu maior troféu da sua vida? O maior troféu da minha vida é ouvir meu filho dizer que eu sou o melhor amigo dele, né? Então esse não tem troféu para mim que pague mais do que isso. Esse engasga a minha voz, tô me controlando aqui, ouvir meu filho dizer o melhor amigo, a gente faz uns exercícios às vezes, né, Paty? A gente puxa e fala assim, cada um vai fazer um elogio a alguém. Então a gente pega nós três, por exemplo, eu, Paty e Carol elogiamos o João. Depois, pratica isso na tua casa, Five. Rodada de elogios. Aí Paty, Carol e João me elogiam. Aí nós três elogiamos Carol. Nós três elogiamos a Paty. Então a gente faz uma rodada assim, tomando um café, conversando, um sorvete, né? E numa dessas o João disse, o papai, o que eu falo com ele flui, né? Falo de videogame flui, falo de futebol flui, falo de escola flui, falo de roupa, de malhação flui. O papai é meu melhor amigo, né? E aí muito ali, lindo esse relacionamento de vocês. Aí dentro dessa linha lógica, esse é o meu troféu, né? Então tem um inegociável. Então eu não vou ter um negócio que vai atingir o meu inegociável, que é eu fazer abrir mão da minha família. Então o ponto final. Então, como é que você sabe no que você quer empreender? Naquilo que preenche seus talentos e respeita seus valores. Incrível. Sem atingir os seus inegociáveis. Agora, se você tentar acertar o fiofó do mosquito, você vai se ferrar. Porque você não vai acertar qual é a perfeição que vai ser o meu negócio. Não sei, tem vários. Às vezes tem 5, tem 10 coisas 20. que se alinham com seus talentos e que respeitam seus valores. Eu poderia ser coach, eu poderia ser psicólogo, eu poderia ser médico, eu poderia ser professor como fui ou como sou até hoje. Eu poderia ter várias coisas que respeitariam, me realizariam. Eu me realizo hoje como coach, como treinador de liderança, como treinador de coach. É isso que me realiza hoje. Já me realizei como professor de direito, de processos. Eu já dei aula, quase um Forrest Gump. Eu já dei aula de processo civil, eu já dei aula de direito constitucional, eu já dei aula de deontologia jurídica.
ética, porque é deontologia jurídica. Eu dei aula de... Eu tô desmistificando pro Five. Ética, né? Tá traduzindo, né? Ética profissional, né? Eu tenho um livro publicado em deontologia jurídica. Eu já tive decisão dos tribunais superiores citando meu livro. Olha que louco, parece outra vida, né? Eu nem lembro às vezes que eu faço isso. Bom, então, esses foram os... comentários do Five com pergunta. Mantendo a tradição, vamos falar das últimas duas direto ao assunto. A terceira superstição, sabe qual é? Ela é uma mistura de superstição com o segredo. Manja do segredo? De ficar mentalizando. Sim. Então vamos entender se ela funciona ou não. Primeira coisa é assim, ó. Olha, vamos voltar um pouquinho. A mulher, quando fica grávida, qual é a primeira coisa que acontece quando a mulher fica grávida que não seja ficar enjoada? Ter desejo. Também, ter desejo. Me ferrou agora. Esse é o problema do ao vivo, né? Eu doido pra você falar uma coisa, não vai falar. O que mais? Fica curiosa. Vai ser menino? Vai ser menina? Também. Quantas chances eu tenho? 18. A mulher grávida, ela começa a ver outras mulheres grávidas, né? Quando ela descobre que tá grávida, ela ainda não tem barriga e ela começa a perceber um monte de mulher grávida. É verdade. Tá grávida também. Você tá grávida? Eu também. Né? Mas ontem que ela não sabia que estava grávida, ela não percebia as mulheres grávidas. Eu lembro quando a gente quis comprar um carro, talvez você lembre desse carro, porque você falou assim, nossa, esse carro é diferente. Você sempre gostou de coisas diferentes, né? Nossa, esse carro é diferente. Lembra qual era? Não. Claro que você não vai lembrar, né, dona Patrícia Araújo? Perguntar se eu lembro. A gente queria o Kia Soul. A gente falou assim, vamos comprar um Kia Soul. E, cara, era um carro que a gente nunca tinha visto. Falou, era um carro diferente, né? Lembra que o Kia Soul era bem diferente. Todo diferente. Ele veio com design todo diferente. Um carro desse e tal. E a gente nunca tinha visto. Cara, você sai da concessionária, não compramos, foi um sonho. Primeiro foi um sonho, né? A gente falou, pô, carro legal, podia ter um Kia Soul, né? Quando chega na rua... a gente começa a ver um monte que... é impressionante. Não é possível. Todo mundo agora quer Kia Soul. Então vamos para a neurociência agora. O teu cérebro, ele é seletivo. Nesse exato momento, existe uma infinidade de informações que estão chegando para você. Auditiva, sinestésica, a temperatura da água, pelo seu olhar, pelo seu paladar, pelo que você tá... Tudo isso está chegando ao mesmo tempo. Nesse exato momento, você está prestando atenção em mim. Mas se eu te lembrar que tem uma luz aqui, você vai perceber a partir de agora que a luz está ali. Mas teu cérebro não estava prestando atenção na luz. Por quê? Porque simplesmente ele selecionou o que ele vai prestar atenção. E quando eu tô grávida, eu seleciono o foco, porque é onde eu boto meu foco, aquilo expande. Né? Eu selecionei meu foco para mulher grávida. Impressionante como a gente consegue sair enxergando, né? Em todo lugar. É como uma bússola. Então, quando eu acordo de manhã e faço afirmações daquilo que eu quero para minha vida, é como se eu dissesse pro meu cérebro, ele vai ficar... E se todo dia eu acordo e repito aquilo, né? Eu sou uma pessoa abençoada, só vai passar coisas positivas pela minha vida. Todos que passarem pela minha vida vão me ajudar. Então, eu vou começar a enxergar as coisas boas que tem no meu dia. Porque o fato é, ao longo de 24 horas, você vai ter picos e vales. Todos os dias da tua vida, você vai ter picos e vales. Pode ser um pico pequeno, né? Uma pessoa que falou uma coisa gentil pra você, um vale pequeno, uma topada, um atraso, alguém que falou uma coisa que você não gostou, mas se eu acordo, se eu não estabeleço a minha bússola ela vai para onde ela está acostumada. Então, se você viveu numa família que está acostumada a falar, essa mulher, esse cara, olha, não sei o quê, se acostumou a falar mal dos outros, você vai ficar atento. Com o filtro ligado ao defeito, a todas as oportunidades, falar mal dos outros. E aí, teu dia é ruim, você vai ficar olhando os vales do seu dia. Mas se você acorda de manhã, o meu dia é incrível, só passam pessoas incríveis pela minha vida, e hoje meu dia vai ser abençoado, porque eu sou uma pessoa abençoada. Então, o que você vai prestar atenção? Nas coisas positivas que passam pelo seu dia, assim como a mulher grávida, assim como o cara que escolheu comprar um Kia Soul, assim como uma pessoa assim. Então, Jerônimo, essa superstição, aspas, de falar de manhã o que eu desejo, ela funciona? Com certeza absoluta. Então, quando você reproduz essas falas, então o filme O Segredo, ele é mentira? Claro que não. Ao contrário, eu tô te mostrando que você fazer afirmações ajuda o teu cérebro a prestar atenção naquilo que você quer pra tua vida. Hoje eu vou casar e hoje eu vou achar um homem da minha vida. Então, o que você vai ficar focado ao longo do dia? Em achar um homem da sua vida. Então, quando pessoas falarem com você vai perguntar, será que é esse? É tipo será assim, que é esse? Será que é essa? Será que é aquela? Peguei, você quer viver coisas boas, você prefere viver coisas boas ou coisas ruins no seu dia?
Obviamente, coisas boas. Se você dá esse filtro pro teu cérebro, você vai treinando ele aí, percebendo e encontrando mais coisas boas. Você vai enxergar mais daquilo, né? Isso, e é mais um pouco do que isso, sabe, Paty? Não é só pelo bom e do ruim só, não. É por se eu quero, por exemplo, quero passar num concurso. Eu sou capaz, eu posso, eu vou fazer o que tem que ser feito. Essa frase ecoa na tua cabeça. Imagina você repetir ela todas as vezes. Imagina você colocar a senha do seu computador, passar no concurso 2024 até que dê. Sei lá. Então você vai trocando, em tudo que é ao teu redor, te lembra que você pode, que você é capaz e te lembra a sua grande meta. O teu cérebro vai estar focado naquilo, né? Então aquilo vai fazer com que você caminhe nessa direção. Então, por exemplo, quando eu boto um fundo de tela que exponham, né, vou para um outro lado completamente diferente, mas é a mesma coisa, né? Às vezes a gente faz um exercício com os nossos alunos de fazer o quadro dos sonhos. É impressionante como a ignorância, ela tende a ser agressiva e muito burra, né? O cara fala, esse negócio de coach, de fazer quadro dos sonhos, que palhaçada! Né? Eu diria que ignorância, né? Você não teve nenhum cuidado de estudar antes de criticar, né? Então, na verdade, o quadro dos sonhos, ele é muito similar. Quando eu olho para aquele quadro, o que é o quadro dos sonhos? Você colocar num quadro os seus sonhos, né? Cara, o que a gente tem de aluno que traz pra gente e fala, ó, o mesmo carro que eu botei, eu comprei, a mesmo lugar que eu disse que eu ia morar, eu tô morando. Que eu queria fazer, a viagem que eu falei que é. Por quê? Isso é o quê? Mandinga? Não, isso é você ajudando o teu cérebro a lembrar do que é o seu foco. Porque ao invés de fazer aquilo, as pessoas estão falando, esse negócio de coach, sabe onde eles estão falando isso? Nas redes sociais. E sabe o que eles fazem depois de fazer essa crítica? Continuam nas redes sociais, destruindo as suas próprias vidas, olhando redes sociais o dia inteiro, ao invés de focar na sua própria vida e mudar ela para sempre. Então, ao invés de você criticar o que você é ignorante, se informe para poder, no mínimo, criticar com razão e não criticar falando besteira, né? A gente vê aí, por exemplo, as pessoas falando assim... Outro dia eu vi um vídeo, né, na internet de um grupo, de uma empresa que os funcionários tinham um grito de guerra. E aí vinha esses coaches fazendo os funcionários passarem vergonha. Então, é assim, né? Pra quem é coach, de coach levado a sério, a primeira vergonha é o post do cara, porque aquilo não é coaching. Então, pra quem... Só que a ignorância é tão grande que tem 20 mil comentários, esses coaches, aquilo nem coaching é. Aquilo não é ensinado numa formação de coach levado a sério. Aquilo nenhum coach meu aprende a fazer, porque aquilo nem ensinado sequer é. E mais, olha o julgamento, porque para algumas pessoas daquela... Isso é o mais duro. Aquilo faz bem. O que eu mais vejo é que as pessoas atacam o coaching pelo que o coaching nem é. Nem é. Né? Não, aliás, só ataca pelo que não é, né? Pelo que nem é. Pelo que nem é. Né, o Pablo Marçal tá muito em evidência. Subiu a montanha, esses coaches. Cara, subir montanha não é coaching. Né? E eu não tô nem falando bem nem mal do Pablo Marçal. Tô mostrando pelo que ele é. Né? Aí é muito doido, porque quando a pessoa quer atacar, ataca, né? Porque ele acabou de se manifestar, o Pablo, não sei se você viu, que eu não sou coach. Aí a Federação Internacional de Coaching disse, ele não é coach registrado na gente. E aí o que acontece? Agora a imprensa botou o ex-coach. Meu Deus do céu. Dá vontade de rir pelo tamanho da ignorância, né? O ex-coach que fez uma expedição pro alto de uma montanha, pelo amor de Deus, gente, para de falar besteira. Né? Para de falar, vocês estão passando vergonha falando isso, né? Então que bom que a gente existe aqui para educar. Então qual é o terceiro? O terceiro é falar palavras de afirmação pela manhã. O segredo vai te ajudar? Certeza absoluta que vai te ajudar. E a quarta e última, talvez é que tenha mais força da neurociência. Eu vou me afastar de pessoas negativas. Pessoas negativas realmente sugam a sua energia? Pessoas negativas... Eu acho que sim. Vou dar meu voto, que eu tô sabendo tudo aqui em tempo real junto com o Five. Vampiros de energia, né? Eu acho que sim. Eles realmente fazem... Já aconteceu você tá perto de uma pessoa e terminar a conversa com ela e... Você sai murcho, feito maracujá. Buraquinho negro, né? Você chega lá redondinho, sai murcho, Você chega um caju lindo e sai um caju passa, né? Uma passa, né? Murcho no negócio. Meu voto é que sim, meu voto leigo aqui. Tem várias explicações pra isso. Vamos começar pela primeira delas? A primeira vai na neurociência, vai na ciência, na verdade, como um todo. Existe um eixo dentro da gente, que é um eixo complexo, chamado HPA.
HPA, que é formado pelo hipotálamo, pituitária e a adrenal. É um eixo complexo, esquece, você não precisa decorar isso. Como é que você fala disso e erra superstição? E tem a ver com superstição completa. Esse eixo, ele tá muito ligado ao estresse, à produção de cortisol, adrenalina. E quando você tá, por exemplo, vendo uma notícia ruim, a chance desse eixo se ativar, porque o teu cérebro não entende muito bem se aquilo que você está assistindo está acontecendo agora de real. Sabe aquela coisa de, ai, notícia ruim, nossa, né? Lembra de João e Carol na casa dos meus pais, né? Sim. Eles tinham medo, eles ficavam com medo, eles não queriam ficar na casa do meu pai. Por quê? Porque o meu pai via notícia ruim. E aquilo ativava neles, provavelmente, o eixo HPA, né? Isso fazia ter cortisol, adrenalina, mal-estar, medo daquilo, e eles se sentiam passando por aquilo. Então, a mesma lógica acontece com pessoas negativas. Então, quando você está perto de uma pessoa negativa que só fala de doença, só fala de coisa ruim, é como se você estivesse assistindo um noticiário ruim que ativa, por exemplo, uma das hipóteses do seu eixo HPA, que faz com que você tenha como se fosse um sentimento de estresse, de ansiedade. E aquilo te faz mal, te aciona algo negativo. E quando você sai, você chegou bem e saiu mal. Então aquela pessoa, ela é um buraco negro porque ela ativa o teu eixo. E tem uma segunda razão, que foi um experimento que não tinha nada a ver com isso. Os cientistas descobriram um neurônio chamado neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? É aquela sensação que quando você vê alguém enfiar uma agulha em alguém... Você parece que sente em você. Que você sente em você, que tem a ver com o eixo da empatia, que tem a ver... Então quando você sente aquilo, então quando alguém tá falando de coisas ruins, uma outra hipótese é o neurônio espelho se conectando e você sentindo aquilo que a pessoa, sabe, tá falando mal das pessoas, e acaba com que você se conecta com aquele sentimento por uma razão de empatia, por uma razão de sincronicidade, por uma razão de rapport, por uma razão de neurônio espelho pelo eixo HPA. Então, o fato poderia dar trocentas razões que justificam que você entre em sincronia com aquela energia, né? A gente poderia ir pra vibração. Eu acho que ondas. Eu tenho tudo isso que você falou, sabia? Eu acho que eu tenho muito neurônio espelho. Eu acho que eu tenho isso aí o tudo. O HPA ativadíssimo. Porque, cara, se eu evito, você sabe disso, eu evito ver notícias ruins, assim. Quando tem uma notícia muito ruim, aquilo me impacta, que parece que aconteceu comigo. Você fala, nossa, não quero nem ver. E não passa imediato, não. Aquilo passa o dia, às vezes, comigo. Às vezes, o dia inteiro, tipo, sabe? É uma coisa que fica difícil pra mim mesmo, assim. Ou seja, e se a pessoa, logo no começo, começa a falar isso, você chegou cheio de energia, sentou numa mesa, a pessoa, olha só isso aqui. Você já se sente mal. E aí você atribui aquela sua baixa de energia à pessoa que é um buraquinho. Então, eu posso dizer que aquela pessoa é um buraquinho negro? Pode. Mas não necessariamente por uma razão espiritual, não necessariamente por uma razão espiritual. Simplesmente por conta do teu neurônio espelho, do seu eixo HPA, pelo rapport, pela sua conexão, inclusive energética, com aquela pessoa. Então, sim, isso acontece. E sim, por isso que você... É verdade, não é impressão. Aí você toma o quê? Um banho de erva depois. Boa! Não passa embaixo de uma escada, tome um banho de ervas e faz o quê? Assiste o podcast Sai da Média até o final. Então você podia botar assim, ó, cura mal olhado. Gostei. Lembra que a gente sempre tem uma frase, quem chegou até o final, né? Você podia botar assim, ó, sai da média, cura mal olhado. Boa. Porque a gente vai saber que você chegou até o final. Você esqueceu de trazer quem chegou até o final no último, né? Ah, não, trouxe, né? Que era a Paty sem boné. Paty sem boné. Paty sem boné. Então, dessa vez podcast Sai da Média, cura mal olhado. Cara, ninguém vai entender nada, só a gente que chegou até o final. Compartilha esse podcast, porque eu acho que tem muita gente que tem superstições, assim como nós, como vocês, né? A gente tem essa regra. Que não sabe uma superstição. Desculpa, Paty, eu tô te interrompendo, mas é porque tem uma superstição. Só pode compartilhar com uma pessoa. Ah, então pronto. Compartilha com uma pessoa. Escolhe uma pessoa especial, Fábio. Compartilha com ela. E se não curtiu o podcast até agora, curte agora. Esse foi o podcast Sai da Média número 197. Sem superstição. Vamos terminar ele agora. Um abraço. A gente se vê por aí. De preferência no Comando a Revolução. Link aqui embaixo pra você se inscrever. Ainda na promoção. Um abraço e... Vamos! Tchau!